Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Aprenda Forex com Vitor FX. Eu sou o Vitor e hoje nós vamos falar sobre o que é o mercado Forex. De uma forma simplificada, Forex é conhecido como o mercado de câmbio. É um mercado que reúne compradores e vendedores de moedas estrangeiras, sob supervisão do Banco Central. Os compradores e vendedores são normalmente exportadores, importadores, turistas e investidores. Os bancos e corretoras são intermediários nessas operações, embora os bancos também fazem câmbio para obter lucros. Todo grande banco tem a sua divisão de traders, só que são traders institucionais, de outro patamar porque movimentam milhões, bilhões. Nós somos apenas as sardinhas desse gigante mar chamado Forex. O Forex é principalmente formado pelas moedas. Essas moedas são as economias dos países, vamos dizer assim. Eu vou explicar assim, bem básico, tá? Da forma mais simples que eu acredito que fique fácil para entender. Então o Forex negocia essas moedas em pares. É aí que está o câmbio. Por exemplo, o dólar versus o BRL, que é o dólar americano versus o real brasileiro. Ou seja, a economia dos Estados Unidos contra a economia do Brasil. O euro contra o dólar. Ou seja, a economia da Europa contra a economia dos Estados Unidos. Uma se valoriza e a outra se desvaloriza. É sempre assim. Mas quando a gente chegar no gráfico, vai ficar bem mais fácil a visualização. Eu vou agora soltar uma animação que vai ficar um pouco mais fácil para você entender o que é o mercado de Forex. Se você vai fazer uma viagem para o estrangeiro, você precisa trocar o dinheiro do seu país para aquele que vai visitar. Assim, neste momento, você iniciou no mundo do Forex. Forex é a abreviação de Forex Exchange, câmbio de moedas. Muito bem, Forex é muito mais que isso, e eu vou te mostrar o porquê. Por exemplo, imagina que existem muitas companhias que compram produtos de outros países. Obviamente, para poder comprar, eles vão ter que trocar esse dinheiro. A diferença é que essas companhias trocam grandes quantidades. Imagine, quando isso acontece, o preço se move, porque a demanda da moeda aumentou. Quando a demanda sobe, o preço sobe. Quando as empresas trocam essas grandes quantidades, o preço muda, porque a demanda das moedas que eles precisam aumenta. Com isso, a taxa de câmbio muda constantemente. Quando vamos trocar a moeda, ela tem um preço. Esse preço é a taxa de câmbio. Como em qualquer mercado, o preço sobe porque a demanda sobe. Se há muitas pessoas ou companhias interessadas em trocar euros por dólares, o preço do dólar irá subir porque a demanda sobe, e por isso a taxa de câmbio irá mudar. Então deixa eu te dar um exemplo de como você pode lucrar com isso. Imagine que você vive na Europa, certo? E vai sair de férias para os Estados Unidos. Digamos que vai trocar 500 euros por dólares, a uma taxa de 1,40 dólares por cada euro. Vai ter então 700 dólares. Agora imagine que você não gastou seu dinheiro. Assim, você segue tendo 700 dólares quando você volta à Europa. Durante sua volta, a taxa da moeda variou de 1,40 dólares para 1,30 dólares por cada euro. Então, ao invés de ter 500 euros, terás 538,50 euros. Isso te deu um lucro de 38,50 euros por ter mantido seu dinheiro enquanto a taxa de câmbio mudava. Isso é a essência de como se faz trading no mercado de Forex. Nós compramos certa quantidade de dinheiro, esperamos que a taxa de câmbio mude e depois fazemos a troca de volta, fazendo assim um lucro conforme passa o tempo. Exatamente quando e como comprar e vender é que vamos ensinar através do restante do processo. Ficar viajando de país em país, fazendo troca de dinheiro, não é a maneira prática de fazer trading. Felizmente, há uma maneira muito mais fácil e rápida de fazer. Isso pode ser feito através de casas de câmbio online, que chamamos de brokers ou corretoras. Pode aproveitar esses brokers para fazer trading durante o dia e a noite, e dessa forma tirar vantagem das constantes variações das moedas a cada segundo. Assim como no exemplo que estava de férias, você pode comprar diferentes moedas, esperar que a taxa de câmbio mude, fazer a troca de volta e obter os lucros. Isso é fazer trading no mercado de Forex. Existem muitas características que diferenciam o Forex lá fora do mercado nacional aqui do Brasil. O primeiro é que lá fora estamos trabalhando em dólar, ganhando ou perdendo em dólar, né?
o que já é uma grande diferença, porque nas cotações de hoje do dólar vale 5 vezes mais que o real. Então, se você é um trader que ganha dinheiro, qualquer ganho que seja, por menor que seja, já representa um valor bem mais alto para a nossa realidade aqui do Brasil. Outras características também são plataforma gratuita. Aqui no Brasil existem algumas que são pagas. Diferença também de taxas de emolumentos nas operações. Embora nós pagamos o spread ou a comissão para a corretora lá fora, ainda é bem mais barato que as taxas que a B3, a Bovespa, cobra aqui no Brasil. Mas são outras características que nós vamos falar um pouco mais agora. A primeira característica é: o Forex não está regulamentado no Brasil. Embora não esteja regulamentado, não quer dizer que é proibido. A CVM, Comissões de Valores Imobiliários, que é a autarquia que rege os órgãos desse segmento aqui no Brasil, soltou em 2018 uma portaria falando um pouco sobre o Forex, advertindo por conta das propagandas agressivas que algumas corretoras fazem, o que é proibido corretora de Forex fazer divulgação dentro do Brasil. Então, se você vê corretora divulgando no Brasil, ela já está errada. Além disso, a CVM diz estar preocupada, pois no Forex a alavancagem é bem maior do que no mercado brasileiro. Eu, pessoalmente, não vejo problema nisso, desde que quem está operando esteja ciente dos riscos. Todo mundo que vai lá e deposita grana em uma corretora para operar está sujeito aos riscos do mercado. Não é brincadeira. Tem que saber o que está fazendo. E ao mesmo tempo que a alavancagem é mais alta, se você olhar por outro lado, também é bom, porque se eu quero correr menos riscos, eu também consigo. É só utilizar o volume das operações no tamanho correto. Para você ter ideia, operar o índice brasileiro por uma corretora de Forex, que tem alavancagem maior que no Brasil, é 4 vezes menos arriscado do que operar o mesmo ativo no Brasil. Mais para frente você vai entender melhor o que é essa tal de alavancagem. Mas resumindo a questão da regulamentação, não é proibido operar o Forex no Brasil. Qualquer brasileiro pode investir e operar fora do Brasil, desde que siga os trâmites legais para enviar e repatriar seu capital de volta caso obtenha lucros. E também vamos simular esse envio e retorno de capital mais para frente. A segunda característica é poder operar 24 horas por dia. No mercado nacional, temos apenas a possibilidade de operar durante o pregão na bolsa, tipo das 9 da manhã às 5 da tarde, por exemplo. E para muita gente que tem outro trabalho, acaba ficando impossibilitado de começar os estudos e praticar as operações. No Forex, o mercado é aberto 24 horas por dia, 5 dias por semana, de domingo, 6 da tarde, até sexta-feira, às 6 da tarde. Obviamente que nem todos os horários são os melhores para operar, mas você vai ter ali pelo menos 3 excelentes janelas horárias para poder operar. À noite, durante o pregão de Tóquio, a partir das 4 da manhã, durante o pregão de Londres e a partir das 10 da manhã, durante o pregão de Nova York. A terceira característica é muito maior que qualquer outro mercado. Entenda o Forex da seguinte maneira: além das moedas que operamos no Forex, as corretoras disponibilizam centenas de outros instrumentos financeiros. Sendo assim, no Forex podemos operar todos os mercados do mundo. Além das moedas, estão lá todas as bolsas, ações, índices, commodities. E o volume transacional diário chega a bater os 6 trilhões de dólares por dia. Se você comparar com a New York Stock Exchange, que é a maior bolsa do mundo, o volume diário médio dela é de 22 bilhões de dólares. Então, nem se compara, né? Essas são apenas algumas características básicas. Existem diversas outras, mas você mesmo vai descobrindo ao longo de nossos estudos e de sua vivência dia a dia do mercado. Você deve estar se perguntando, afinal, o que você está negociando ou comercializando quando estiver fazendo seus trades? A resposta é simples: dinheiro. O fato de que você não está comprando algo físico pode fazer com que pareça confuso, mas é simples. Pense como se estivesse comprando uma moeda de um determinado país e agora você tem uma participação nos lucros ou percas da economia daquele país. O preço da moeda é um reflexo direto do que o mercado pensa sobre a saúde atual e futura da economia daquele país. Quando você compra, digamos, o dólar, você está basicamente comprando uma ação da economia americana.
Você acredita que a economia americana está indo bem e vai ficar ainda melhor, para que você, quando vender essa ação de volta para o mercado, você obtenha lucro.